E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Miriam, sou professora de História do Colégio Força Máxima e estou aqui com vocês hoje para a gente dar continuidade, a essas aulas por meio de videoaulas que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos falar sobre a invasão do Império Romano, que diz respeito ao capítulo 5 de História 2 da primeira série do ensino médio. Então peguem aí o material de vocês para que a gente comece a estudar, beleza? Bom, antes da gente falar sobre a invasão do Império Romano, vamos só relembrar rapidinho os fatores que levaram à crise do Império Romano. Nós tínhamos uma crise do escravismo e uma crise econômica, nós tínhamos a anarquia militar, que consequentemente enfraquecia a fronteira, deixava a fronteira do Império Romano mais suscetível a ataques. Nós tínhamos o crescimento do cristianismo, nós tínhamos também o início de um processo de ruralização, beleza? Vamos lembrar que essa ruralização acontecia principalmente porque as pessoas estavam procurando melhores condições de vida, já que elas sabiam que no campo se precisava de mão de obra por conta da crise do escravismo e elas na cidade não estavam tendo uma vida plena, não estavam vivendo em condições legais por conta da crise econômica, beleza? A queda do Império Romano ela acontece em 476 d.C. e o seu motivo é devido às invasões germânicas. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que o Império Romano não acaba por conta das invasões germânicas. O Império Romano estava acabando desde o século III. Tudo isso daqui contribuiu para a crise do Império Romano, contribuiu para o fim do Império Romano, sendo que a atacada final foi a invasão germânica, beleza? Então, no século V, nós temos o fim do Império Romano e o início de uma nova dinâmica social, cultural, econômica e política, influenciada principalmente pela forma como esses germânicos viviam. E para entender isso, a gente precisa falar sobre os reinos desses germânicos após o fim do Império Romano, Ou seja, os governos que eles estabeleceram nos territórios que eles conquistaram, beleza? Essa imagem aqui que vocês estão vendo é a imagem do rei Clovis sendo batizado pelo Papa. O rei Clovis, gente, é conhecido como o fundador, o consolidador do reino franco no território que antes era uma parte do Império Romano. E por que essa imagem aqui é tão importante pra gente? Porque a gente tem um rei bárbaro, um rei germânico, sendo aceito e acolhido pela igreja. Isso traz um peso muito importante para a consolidação desse reino na Europa. E por quê? Porque em qualquer momento de mudança, nós temos o quê? Um processo de insegurança. Toda mudança, mesmo as que acontecem na nossa vida pessoal, gera uma insegurança na gente. E por isso, no meio de tantas mudanças, a gente sempre tenta se apegar a uma coisa fixa, aquela coisa que permanece, aquela coisa que não muda. E o que é que vai ser essa coisa para os europeus? Vai ser a Igreja Católica. Então a Igreja Católica permanece, mesmo após o fim do Império Romano. E vamos lembrar que o cristianismo se fortalecia cada vez mais, mesmo com o Império Romano em crise. Após a queda do Império Romano, a Igreja Católica continua sendo uma instituição válida, uma instituição sólida e que vai contar, inclusive, com a adesão de reis bárbaros. É claro também que o rei Clovis não fez isso de graça, Também era importante para esse rei bárbaro contar com o apoio da igreja, porque a igreja era uma instituição já conhecida, já consolidada e que ajudaria o rei Clovis a consolidar o seu governo na Europa. Beleza? Então, essa imagem aqui é uma imagem de muita importância. Quando a gente fala de invasões germânicas, percebam que a gente sempre fala no plural. Por quê? Porque não foi só um povo invadindo o Império Romano, foram vários, sendo que para a gente é muito importante estudar os reinos francos. E por que é muito importante estudar o reino dos francos? Justamente por conta da aliança que o rei Clovis faz com a Igreja Católica, mas também porque o reino franco é responsável por plantar a semente do que futuramente, aqui no passado, virá a ser o feudalismo. Então é muito importante a gente entender a história do Reino Franco para depois entender como ele serviu de ponte até o feudalismo. Então vamos lá.
Com o batismo, o rei Clovis consolida o seu governo na Europa e consolida a atuação dos francos no antigo Império Romano, beleza? Só que quando Clovis morre, ele é sucedido por reis que não vão ter a mesma governabilidade, não vão ter a mesma eficácia, digamos assim, não vão ter o mesmo dom de governar de Clovis. E por isso eles vão delegar as funções de governo, ou seja, eles vão criar uma função, eles vão criar um cargo dentro da política e vão delegar a administração do reino franco para esse cargo. Qual é o nome desse cargo? Esse cargo ficou conhecido como prefeito do palácio ou mordomo, do latim majordamus. Ou seja, esses mordomos, eles não eram reis, mas eles tinham as atribuições burocráticas de reis. Eram eles que cuidavam da administração e da organização do reino franco, enquanto os reis ficavam lá de boreste só observando. Beleza, meus amores? Então prestem atenção aqui. Esses reis indolentes, eles vão delegar as suas funções para esses prefeitos do palácio, vão delegar as suas funções para esses mordomos. Concorda comigo que isso uma hora não vai caber mais? Porque esses mordomos ficam com a parte ruim da administração, ficam com todo o trabalho de se administrar um reino, mas não tem um esplendor, não tem aquela coisa de líder e chefe de governo. Quem continua recebendo, né, essa grande atenção de liderança é o rei. E por isso não vai tardar muito, né, não vai demorar muito para que um mordomo roube a cena. Que mordomo é esse? Carlos Martel. Carlos Martel vai ser conhecido mundialmente, ainda hoje é conhecido na história, como defensor da cristandade. Quem é Carlos Martel? Carlos Martel é um mordomo que vai ser responsável pela vitória do cristianismo na Europa. Como assim, Miriam? Na nossa aula sobre islamismo, a gente estudou que, se não viu, veja, tá? A gente estudou que o islamismo esteve em ampla ascensão, tanto durante a vida quanto depois da morte de Maomé. O que acontece é que essa expansão chega na Europa, inclusive chega próximo do território dos francos. E vai ser justamente Carlos Martel o responsável por liderar o exército que vai derrotar o exército dos muçulmanos, vai derrotar o exército dos islâmicos e vai impedir a maior expansão do islamismo na Europa Ocidental. Ou seja, o mordomo Carlos Martel vai ganhar muito prestígio depois dessa ação. Ele vai ficar conhecido como o defensor do cristianismo na Europa. Talvez se Carlos Martel tivesse perdido essa batalha, nós teríamos uma Europa totalmente islamizada nesse período. O filho de Carlos Martel, chamado de Pepino Breve, vai dar um golpe no rei indolente e vai finalizar a dinastia merovingia, iniciando uma nova dinastia, chamada de dinastia carolíngia. Essa dinastia carolíngia vai contar com a participação de vários reis, sendo que a gente precisa destacar um que é muito importante, o Carlos Magno. Carlos Magno vai ser muito importante porque ele vai estabelecer uma unidade territorial no chamado Império Carolíngio. Como assim? Ele vai transformar um reino franco em um império, similar ao Império Romano. É claro que não em toda a sua extensão territorial, mas ele vai expandir territorialmente o reino dos francos e vai consolidar o governo dos francos na Europa. Então, Carlos Magno vai ser muito importante por conta dessa sua política de expansão territorial e porque ele vai conseguir manter a unidade do Reino Franco. Ele vai conseguir manter a unidade do seu império, chamado de Império Carolíngio. E como é que ele vai conseguir manter essa unidade? Bom, ele vai ter algumas estratégias de administração, como, por exemplo, a nomeação de Missi Dominicis e a criação de capitulares. Gente, Missi Dominicis eram nobres e outras pessoas que ajudavam o rei a administrar o reino, beleza? Ajudavam o Carlos Magno a administrar o seu território. Ele delegava a função para essas pessoas, para que essas pessoas ajudassem ele a administrar o império. Ou seja, ele acabava dando poder, terras e posses para pessoas, para que essas pessoas, por sua vez, ajudassem ele a administrar o território franco.
Mas vocês concordam comigo que isso aconteceu no Império Romano e não deu muito certo? Então, Carlos Magno vai tomar cuidado com essa divisão. Ele vai delegar poderes para essas pessoas, mas ele vai fazer questão que essas pessoas sigam as suas leis. São chamadas de capitulares. As leis dos reinos francos, impostas, né, por Carlos Magno, vão receber esse nome de capitulares. Então, prestem atenção. Na dinastia carolíngia, nós temos um grande destaque. Que destaque é esse? Carlos Magno. Ele recebe esse destaque porque ele expande o reino franco, tornando ele um império, chamado de Império Carolíngio, mas ao mesmo tempo que ele expande, ele consegue não perder o poder sobre esse território. E como é que ele faz isso? A partir de estratégias de administração. Ele delega poder para alguns nobres, que por sua vez devem a ele fidelidade. Devem seguir as leis que o rei propõe. Devem seguir as leis que o imperador propõe. Beleza? Isso daqui, gente, é uma característica já presente nos reinos germânicos, chamada de comitatus, beleza? Era essa relação de ceder terra do rei para um nobre e o nobre ter fidelidade em relação a esse rei. Ou seja, o rei deixava uma terra sob a administração de uma terceira pessoa, mas essa terceira pessoa não cuidava dessa terra do jeito que ela queria, não. Ela devia fidelidade ao rei, ela deveria seguir os preceitos do rei. E isso também vai ser um conceito muito importante para a formação do feudalismo. Com seu poder, Carlos Magno vai conseguir criar mesmo até revoluções culturais. Ele vai instaurar o chamado Renascimento Carolíngio, que é um renascimento da arte, beleza? Você vai ter aí um boom das produções literárias, um boom das produções artísticas, tanto que Carlos Magno ele é retratado de várias formas, né, em esculturas, em retratos, de uma maneira totalmente esplendorosa, porque ele também vai investir bastante em arte, inclusive até mesmo na própria escrita. Códigos, né, de acentuação e pontuação vão ser inventados durante o Renascimento Carolíngio, e isso também vai ser muito importante. Só que após a morte de Carlos Magno, nós vamos ver uma progressiva desarticulação do Império. Por quê? Quando Carlos Magno morre, a gente vê esse Império cada vez mais sendo dividido, beleza? Principalmente após o Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun, né, o Tratado de Verdun, ele estipula o seguinte: ele estipula que as terras do Império Carolíngio seriam divididas entre os filhos do imperador, entre os filhos do rei. Então você não tinha essa coisa do mais velho assumindo todo o território. Não, o Tratado de Verdun vai dividir o Império Carolíngio entre os filhos do imperador. Ou seja, você vai ter uma divisão cada vez maior desse império, beleza? Além de você ter um enfraquecimento da autoridade do rei. Enquanto isso, de boa lá, tem quem? A Igreja Católica, que não se divide e permanece unida e cada vez mais fortalecida. Então você tem, ao mesmo tempo que um Estado que cada vez se desmantela mais, Carlos Magno tentou manter todo mundo unificado, tentou manter todo mundo unido, mas logo após a sua morte, progressiva desarticulação acaba rachando esse império cada vez mais, diminuindo esse império cada vez mais, e enquanto isso a igreja lá tá lá, poderosíssima, conquistando todo mundo com cada vez mais fiéis. E o poder da Igreja Católica vai ser muito importante durante a Idade Média. Beleza, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Só pra gente recapitular aqui então, as dinastias foram as dinastias carolíngias e merovingias, e após a dinastia carolíngia, nós vamos ter o que nós chamamos de feudalismo. E como é que acontece essa transição da dinastia carolíngia para o feudalismo? Acontece a partir dessas sucessivas desarticulações do império, que se inicia principalmente com o Tratado de Verdun, que começa a rachar o Império Carolíngio em diversos territórios, beleza? Com isso, o poder dos nobres, desses Missi Dominicis e outros nobres que tinham recebido terras em prol da fidelidade em relação ao rei, vão começar a administrar cada um a sua terra mediante a sua vontade. Não vão ficar ouvindo o que o rei quer. E isso é uma das principais características do feudalismo.
uma igreja católica fortalecida, uma descentralização do poder e uma divisão territorial, que é a principal característica dos feudos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.